Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Estamos de volta com o Jornal da Mix. Nosso convidado hoje é o diretor técnico do SEBRAE, João Hélio. O SEBRAE e o Sinduscom do Rio Grande do Norte articulam para criar e firmar, de uma vez por todas, um ecossistema local de inovação na construção civil. A ideia é promover ações entre empresas, universidades, órgãos públicos e o setor financeiro para impulsionar a inovação, principalmente, e o desenvolvimento da cadeia produtiva do setor. O diretor do SEBRAE, João Hélio, está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Kátia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes, todos que nos acompanham também nas mídias sociais. É um prazer estar com vocês e bater esse papo sobre inovação e oportunidades também. Vamos falar, explica para a gente o que é esse ecossistema de inovação que o SEBRAE está consolidando com o Sinduscom. Nós, enquanto SEBRAE Rio Grande do Norte, enquanto sistema SEBRAE, nós acompanhamos no país as boas iniciativas, as boas práticas e o que de fato vem ocorrendo pelo Brasil afora. O que está dando certo, o que está dando errado também, porque nós aprendemos com erros. Mas diante de um cenário cheio de oportunidades, pois nós atuamos também muito com análise de dados, pesquisas, fazemos levantamentos e a inteligência de dados nos tem apresentado que esse setor da construção civil no país, nos últimos 5 anos principalmente, está em pleno desenvolvimento. Há uma recuperação do setor de construção civil. Esse desenvolvimento e essa retomada diante de uma série de fatores, né? Não é só Natal, Rio Grande do Norte, mas é o país que tem crescido e principalmente o Nordeste, diante do retorno do Minha Casa Minha Vida, diante dos investimentos em infraestrutura, grandes investimentos que estão sendo realizados no país, principalmente no Nordeste, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, quantas empresas de eólica ao longo desses últimos anos. No setor de energia. De energia, solar, a própria transposição do São Francisco, são volumes imensos. E isso faz com que o setor da construção civil, não só do setor imobiliário, tenha um crescimento considerável, gerando também muitos postos de trabalho. E isso faz com que nós tenhamos um olhar especial sobre um setor que gera tanto trabalho e renda, mas um olhar estratégico, ou seja, tendo um olhar lá no futuro. E para isso, nós estamos trazendo uma metodologia que também bebemos na fonte. Fomos lá em Londrina para conhecer no Paraná o que está ocorrendo, como eles implantaram um ecossistema de inovação. E o que é esse ecossistema? Nada mais é de juntar pessoas, de trazer profissionais, empresas e parceiros, instituições financeiras, governos municipais, federal e estadual, e pensar o setor e como todos podem contribuir e como todos podem crescer, mas inovando. Pois a grande maioria das empresas consolidadas, ou muitas empresas que aprenderam a operar no mercado, eles vão adquirindo experiência, mas também é natural que alguns se acomodem naquilo que estão fazendo. Diante de um cenário tão desafiador, pois quando entra a inteligência artificial, quando entram soluções, o surgimento de startups, que pode trazer para essas empresas soluções rápidas, baratas e locais. Ou seja, empresas têm problemas de A a Z, 1000 problemas. E quando nós trabalhamos esse ecossistema de inovação de forma coletiva, onde esses problemas são comuns, nós também geramos oportunidades para que outros possam vir a esse setor, possam contribuir e possam ajudar no desenvolvimento, trazendo soluções. E é dessa forma também que surgem tantas startups. Startups, ou seja, são empresas de tecnologia, são incubadoras, né? Isso, que geram soluções para alguns problemas.
E essa resolução de problemas, quando há uma assertividade, a gente dissemina e faz com que todo esse coletivo possa ter acesso a essas mudanças. Então, a mudança na concepção de inovação tecnológica, que se fala muito, mas principalmente a mudança comportamental aliada à tecnologia, à inovação, é que faz com que um ecossistema se fortaleça. João, a gente sabe que o SEBRAE tem um olhar muito diferenciado para o pequeno e médio negócio. Esse setor deve se beneficiar também? Sim, esse é o setor que mais tem crescido, né, nos últimos anos, não só nesse setor da construção civil, mas em outros setores. Pois, mês após mês, agora, estamos gerando um superávit de empregos, ou seja, o desemprego está caindo, é um setor que cresce, e esse olhar sobre setores que se desenvolvem, esse é a nossa missão, ou seja, ter um olhar diferenciado sobre tudo e sobre todos, faz com que os pequenos negócios, que são aqueles que geram hoje 70% dos novos postos de trabalho, mais de 70%, são decorrentes, são oriundos das micro e pequenas empresas. Então, a contribuição da micro e pequena empresa num setor onde tem grandes empresas, né, a cadeia produtiva da construção civil chega nas micro e pequenas empresas que são fornecedores de bens e serviços para as grandes, nessa cadeia produtiva. É como uma grande empresa, uma Petrobras, que tem outras empresas maiores que trabalham junto com ela, e assim vai descendo na cadeia e chega nas micro e pequenas empresas. Os pequenos negócios. Os pequenos negócios. Na prática, João, como é que a gente pode exemplificar para o nosso ouvinte esse trabalho desse ecossistema? Na prática, qual é o resultado disso? O resultado disso é em apresentar oportunidades, em qualificar os negócios existentes, em levar para esses negócios existentes, essas empresas aqui do nosso querido Rio Grande do Norte, levar um novo olhar sobre o seu negócio, é levar inovação e tecnologia que traz produtividade, aumenta a competitividade e gera trabalho e renda. No caso da construção civil, o que é que temos de exemplo na prática? Na prática, nós temos, em primeiro lugar, nós estamos organizando o ecossistema. Nós entendemos que no coletivo iremos ganhar mais. Então, nesse momento, estamos na etapa de, primeiro, chamar o setor, apresentar, realizar estudos, levantamentos, mostrar para o setor onde estão os gargalos, onde estão os problemas. Identificar as dores, as soluções, e fazer com que todos se unam. Nós temos uma competição que é natural do mercado, o mercado é livre para isso. Mas nós precisamos juntar as pessoas, fortalecer o cooperativismo, o associativismo e ter mais ações de forma coletiva. Me vem à cabeça, nesse momento, por exemplo, o setor de compras, para que as empresas se juntem para comprar, inclusive dos fornecedores de um preço mais acessível. Isso está no escopo aí. Nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Norte, nesse momento, a retomada do Minha Casa Minha Vida, com o que foi anunciado, o que está acontecendo, faz com que a demanda de telhas e tijolos aumente de forma considerável. E para entrar nesse programa, existe a necessidade de ter algumas certificações e selos. Nós entramos, enquanto SEBRAE, subsidiando e preparando essas empresas para serem fornecedores de um programa como esse, da construção civil, com um produto que possa atender essa necessidade. Esse é um exemplo, assim, da ponta. Perfeito. Quantas cerâmicas espalhadas pelo nosso estado, né, tem essa oportunidade. E fornecer um produto adequado, qualificado, permite que ele também se esforce a ter um produto de excelente qualidade, com produtividade, né, para atender esse programa. Ou seja, é ir lá na ponta, é ajudar o pequeno para que eles possam atender essas demandas. Isso gera, né, diretamente oportunidade de trabalho e renda.
Ô, João, a cada dia o Sebrae tem chegado mais próximo, né, das pessoas, novas empresas, novos meios são abertos e tudo mais. Existe um limite para o Sebrae ou você acredita que o crescimento ele é cada vez maior, a tendência? Não para. É incrível que nos últimos 2 anos, principalmente, a quantidade... É uma curva que acompanha, é interessante. O índice do desemprego vai caindo e o número de empresas constituídas também tem aumentado. Então, nós tivemos um saldo muito positivo, um número de empresas constituídas. O nosso universo de trabalho aqui no Estado são 200 mil empresas aproximadamente. É muita coisa. Muita coisa. 10% vem da construção civil. Mais de 20 mil empresas. Por volta de 20 mil empresas. Por volta de 20 mil empresas. E o que nós observamos é que dos 3 anos, 2 anos, o ano passado, ou seja, o número de empresas constituídas vem aumentando. E você fala, e como está aumentando e, ao mesmo tempo, para onde está indo esse pessoal e que oportunidades existem? Essas empresas são constituídas, pois há uma melhoria, nos parece, pelo menos os dados têm nos mostrado, que com melhoria sensível, pequena ainda, mas em crescimento contínuo da economia, as oportunidades estão surgindo em todos os setores. Então, emprego e empresas, micro e pequenas empresas, diante de tantas oportunidades, porque eu volto a dizer, o crescimento da construção civil no Nordeste cresceu mais do que o Brasil, tem crescido mais do Brasil. Aqui, no nosso estado, idem, os grandes municípios, os maiores municípios, têm um crescimento considerável. Eu cito Natal, Parnamirim, Mossoró, principalmente esses 3 municípios, têm tido um crescimento superior à média estadual. E no Nordeste... Natal está tendo um boom imobiliário com vários empreendimentos espalhados pela cidade, né? Natal, sim, eu acho que criar um ambiente favorável para que o setor possa empreender, prospere, ajuda muito. Da mesma forma como, no geral, isso eu queria exemplificar. Destacar que há um crescimento considerável aqui, mas há um crescimento considerável em outros estados, em outras capitais, em outras cidades. É um movimento, todos têm que aproveitar esse movimento bom da economia na construção civil, e Natal, Parnamirim e Mossoró têm feito esse movimento. A classe empresarial tem se unido, e é por isso mesmo que o sindicato, junto conosco, estamos realizando essas etapas de conversa, esse planejamento estratégico, e em novembro iremos lançar juntos o ecossistema de inovação para a construção civil. É uma construção nesse momento e que já dá bons frutos. Nada melhor do que estar com o Sinduscon, né, para construir. João, até para servir de inspiração para outros setores que são bastante tradicionais. Como que se insere inovação em um setor que parece ser tão tradicional? Porque tem quem pense, inovar em quê? É construir, é pegar tijolo, botar tijolo sobre tijolo, telhar e está pronto. Qual é o desafio para inserir essa inovação no setor? A inovação, o pessoal pensa muito na inovação tecnológica. A inovação é, primeiro, pensar sobre o negócio, sobre o problema que se tem, é pensar diferente. É abrir um pouco a cabeça para receber... Sair da caixa. Sair da caixa. Eu vou citar um exemplo de uma inovação, mas a inovação é inovação. Você gosta de buchada, né? Eu sei que você adora uma buchada. Não, eu gosto mais de carne de sol. A buchada eu não gosto muito, não. Só um picadinho. Mas você, é uma coisa... Eu gosto. Quando você vai comer uma buchada, não tem aquela linha, né? Aquele barbante, aquele cordão que vai... É uma coisa, né? Que você vai comer, vou comer Dificulta, né? Na hora de comer. Lá em Currais, você aqui, né? Lá do Seridó. Lá do Seridó, um empreendedor desenvolveu da tripa do animal algo que era parecido com a linha e com a própria tripa, né? As vísceras, faz a costura. Isso é inovação também. Então, com essa mudança, o número de produtos, de pratos que ele vende, por ter uma aparência melhor, e não tem aquele, né? Tem muita gente que não gosta daquele aspecto, aumentou as vendas, melhora a produtividade. Isso também é inovação. Assim como trazer a IA, a inteligência artificial,
para dentro do seu negócio, está disponível para todos os... Como ferramenta, Como né? ferramenta, não como dependência. E como substituição de qualquer De jeito nenhum. setor, utilização do conhecimento, né? É uma ferramenta a mais, é uma possibilidade a mais de você pensar fora da caixa. É uma possibilidade a mais de você também crescer. E é dessa forma, juntos e estratégico, que nós estamos construindo ou planificando um novo momento para esse setor da construção civil aqui no nosso estado. João, eu tenho mais 2 minutinhos, eu vou lhe perguntar. No momento, o SEBRAE está criando esse ecossistema com a construção civil. A ideia é replicar em outros setores da economia a partir do sucesso que Já vocês vão estamos obter? fazendo Já está em fazendo outros isso. setores. Quais setores? Tem o setor do agro, né? Sim, O importante. Eliagro, ecossistema de inovação do agro, nós estamos trabalhando. Nós temos outro ecossistemas, nós temos de incubadoras que faz parte do ecossistema, tem esse da construção civil, tem o ecossistema que estamos construindo da saúde e bem-estar. Saúde é um setor que tem gerado também muitas oportunidades de trabalho e renda. Então, saúde, agro, construção civil, esses são os principais setores. Aqui tem um setor que me veio à cabeça agora, gastronomia, por exemplo, que é muito importante aqui no Rio Também Grande do Norte. é um né? aliado nosso e que, inclusive, compõe uma série de iniciativas que nós construímos ao longo dos anos. E um dado interessante, o Rio Grande do Norte, em inovação, ano passado foi feita uma pesquisa, no Nordeste, é o número 1 em inovação. Ficou em primeiro lugar e é o 11º no país. Foi feita uma pesquisa, Bacana. o INPI o ano passado, e a que se deve isso? Não só pela inovação em si, na capital, mas no interior. A interiorização dos ecossistemas de inovação nós estamos realizando nos municípios, junto com as prefeituras. Um belo exemplo de ecossistema de inovação no interior é Currais Novos. Sempre na frente. Sempre Eu digo aqui, o pessoal levanta fica a às cabeça. vezes os artistas que passam por lá antes de se lançarem. Mas eu queria dar os parabéns para o SEBRAE nesse. Porque você falando de juntar essas experiências, essas ideias todas, eu sei que o maestro dessa história é o SEBRAE. Então vocês estão de parabéns aí nesse projeto. E em novembro vamos conversar de novo para ver o que é que vocês construíram na construção mas civil. Nós somos um dos atores do ecossistema. Sim, mas tem aquele que fica com a batuta. Vamos juntando os assim, instrumentos. dando né? a nossa contribuição, e vocês que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, tendo interesse na inovação, no ecossistema de inovação, procure o SEBRAE ou ligue no 0800 570 0800 ou dê um pulinho na nossa agência pertinho de você, em várias cidades do nosso estado, e nós esperamos a sua visita para vocês também se incorporarem aos ecossistemas que nós estamos desenvolvendo junto com tantos parceiros. Conversamos aqui com o diretor técnico do SEBRAE, João Hélio. Obrigado, João. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Jornal da Mix vai ficando por aqui. Tenham todos um belíssimo dia. Amanhã estaremos de volta com o melhor jornal de todas as manhãs.